Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos, que bom estarmos na casa do Senhor, sermos alimentados pelo Senhor. O Senhor nos trouxe aqui principalmente para que possamos absorver a palavra dEle, o que Ele quer para a nossa vida, para o nosso coração. Nós estamos no mês de maio, mês tradicionalmente que as igrejas usam para aprofundar o nosso entendimento sobre família. Nós temos tido muitos acréscimos em relação ao que chamamos, ou ao que chamávamos de família tradicional. Existem outras formações familiares que nós estamos sendo surpreendidos nos dias de hoje. E o nosso desejo é que nós, crentes em Jesus, por mais que a gente veja coisas, a gente testemunhe coisas diferentes daquelas que Deus trouxe a nós, nós possamos continuar firmes, convictos, naquilo que é o que Deus quer para nós, naquilo que Deus reservou para nós. E família é um assunto hoje que está na cabeça de todo mundo, está na ponta da língua de todo mundo. Todo mundo tem uma posição em relação a tudo que a gente está presenciando a respeito das novas formações familiares. A família tradicional, a família cujo núcleo familiar é formada por marido, mulher e filhos, ainda é e sempre será a família que Deus criou, a família que Deus instituiu, a família que Deus trouxe para conviver nesse mundo que é dele, que ele mesmo criou. Será que nós podemos encontrar na Bíblia famílias como Deus quer, famílias como Deus gostaria que elas fossem? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos descobrir, no exemplo dessas famílias, a família como Deus quer. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, versos de 1 a 9. Gênesis 17, versos de 1 a 9. O presbítero Marcos depois vai falar da nossa programação da família, nosso dia da família da quarta igreja. Todo ano nós fazemos essa atividade e nós queríamos convidar a todos a estar conosco. Daqui a pouco você vai saber detalhes sobre esse dia da família da quarta igreja. Gênesis 17, versos de 1 a 9. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E eu queria que você frisasse essa parte do texto. Anda em minha presença e ser perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abraão,
mas não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto, far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Quero frisar aqui esse finalzinho. Disse mais Deus a Abraão: ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Nessa noite, eu queria que você entendesse que Deus usa, que é estratégia de Deus, usar as famílias que é dele, para alcançar todas as nações, para atingir todos os povos. Irmãos, se nós tivéssemos consciência disso, nós levaríamos muito mais a sério nossa vida familiar do que temos levado. Se nós entendêssemos muito bem essa questão, nós evitaríamos as separações e os divórcios, porque Deus está dizendo para nós que a família, na visão dele, a família como ele quer, é a família da aliança, é a família do pacto, que Deus vem fazendo na história da humanidade, renovando o seu compromisso, o compromisso dele conosco. Nossa família, resgatada pelo Senhor, nossa família salva em Jesus, nossa família de membros que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisa ser família da aliança. A aliança que Deus está aqui renovando com Abraão. E ele claramente diz, você não precisa fazer muito esforço para você entender que Deus está dizendo, enquanto Abraão estiver no pacto do Senhor, enquanto Abraão estiver no pacto de Deus, a família de Abraão será utilizada por Deus para chegar aos mais longínquos dos povos, para ir e mostrar com a vida familiar que Deus é o Senhor, que Deus é o dono, que Deus é o rei, que Deus é o soberano, que Deus é majestoso, que Deus nos criou e que Deus nos sustenta, que Deus provê a nós tudo o que precisamos para ter uma vida familiar saudável. Todo o relato de Gênesis, aliás, baseia-se nessa aliança, e é uma aliança, irmãos, unilateral. Nós não temos nenhuma participação nessa aliança, Deus trouxe essa aliança para nós. Vejam, nós não temos participação, Deus trouxe e pronto. É a questão que o presbítero André falou, é questão de obediência. Deus fez conosco uma aliança unilateral. Ele disse, olha, eu vou trazer você vai ser
pai de uma nação, ou você vai ser o pai de uma família, ou você vai constituir uma família. E você vai perpetuar esse meu pacto na sua família. Você vai passar isso para os seus filhos, você vai passar isso para os seus netos, e os seus filhos vão constituir famílias, e vão passar para os filhos deles, e para os netos deles. E Deus vem fazendo isso na história. Por isso que o próprio Senhor Jesus vai homologar essa família da aliança, essa família do pacto, lá no Novo Testamento, quando ele vai se reportar ao texto de Gênesis. E lá naquela época eles queriam ver Jesus embaraçado de alguma forma a respeito do divórcio. E Jesus remete lá em Gênesis para dizer, olha, se vocês entendessem o que é uma família, se vocês entendessem o que a família é no conceito de Deus, vocês jamais me fariam esse tipo de pergunta. Porque o que Deus uniu, jamais separa o homem. Porque o casamento é duradouro e é para sempre, porque é um pacto. É uma aliança, e essa aliança foi Deus que trouxe a nós. Deus não perguntou para nós, vocês aceitam, vocês querem? Não, porque nós somos todos pecadores. Somos todos pecadores, então Deus jamais perguntaria para nós, você aceita? Você quer? Você acha que isso é o melhor para você? Não, Deus trouxe. Deus trouxe para nós. E nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, vamos em busca do nosso cônjuge. Na verdade, nós não vamos em busca do nosso cônjuge. O nosso cônjuge Deus já reservou para nós. E Ele vai em algum momento da nossa vida trazer a nós. E nesse pacto não há espaço para aqueles que não são do mesmo jugo. E lá na frente a gente vai entender biblicamente que a gente não deveria casar sem jugo desigual. Porque o pacto é do Senhor. É o Senhor que determinou que todos nós iríamos formar uma família dentro do pacto. Nós não podemos formar uma família fora do pacto. Nós temos que formar uma família dentro do pacto. E essa família formada no pacto é uma família que será peça-chave para que todas as nações conheçam o poder e a glória do Senhor. Antes de existir o Estado, antes de existir a igreja, antes de existir qualquer outra instituição, Deus estava trabalhando a família que agora é pecadora, dentro do pacto, da aliança, para que essas famílias pudessem multiplicar-se e então encher a terra do conceito, da glória, da majestade do Senhor. A sua vida em família é uma vida em família que você está estendendo o plano de Deus, o projeto de Deus, os propósitos de Deus para a vida daqueles que vão estar convivendo com você, para a vida daqueles que vão ter relacionamento com você. A aliança que Deus firmou com Abraão e a sua família é ainda hoje, e é até que ele volte, que o Senhor Jesus volte, a aliança que Deus firma conosco. O pacto que Deus fez com Abraão é o pacto que está sendo renovado durante toda a história da humanidade. Deus não muda, é uma questão teológica. Deus não muda, Deus é imutável em seu ser. Então, se Deus decidiu alguma coisa, aquela decisão é eterna. As circunstâncias podem mudar,
O mundo pode ficar de cabeça para baixo, como muitos de nós está pensando a respeito do mundo de hoje. Mas Deus não muda. Deus forma as famílias, Deus junta homem e mulher para tornarem-se marido e esposa, esposa e esposa, e terem filhos ou não terem filhos, não importa, para que o propósito de Deus possa ser cumprido entre nós, para que os planos de Deus sejam cumpridos em nossa geração. É através das famílias, irmãos. Nós temos tido a dificuldade de entender que é o coletivo. Nós estamos sempre caminhando na direção de que é o indivíduo. Não é o indivíduo. O indivíduo, ele só tem sentido por causa do coletivo. Então Deus trabalha a evangelização do mundo, Deus trabalha as missões através das famílias. As famílias do pacto, da aliança, essas famílias que formam uma igreja. Então, você não fique pensando que Deus chamou você da família e só você. Isso não existe, isso não é um conceito bíblico, isso não é a vontade de Deus. Se Deus chamou você, Ele vai chamar mais da sua família, quem sabe Ele vai chamar todos da sua família. Família da aliança. Essa é a família como Deus quer. É essa família que Deus trouxe. É essa formação de família, é esse conceito de família que Deus trouxe a nós. Agora, sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente fica tentando descobrir isso, olhando famílias na Bíblia. Não é para olharmos famílias na Bíblia, porque famílias na Bíblia são como as nossas, pecadoras, fazem coisas absurdas, fazem coisas que a gente sequer imagina. Adão e Eva, por exemplo, eles começaram com um ótimo casamento, né? Antes do pecado. Mas depois que eles foram tentados por Satanás, deu uma guinada na vida deles. Uma guinada para pior. E Deus foi lá e restaurou a família. E eles tiveram filhos. O filho mais velho, vocês sabem da história mais do que eu, matou o mais novo. E esse filho teve mais filhos. Não era uma família ideal, porque ela foi uma família marcada com a marca do homicídio. Abraão e Sara. Abraão e Sara, né? Sara foi a primeira mulher de Abraão, a primeira. E como ela não podia ter filho, Deus disse que eles iam ser os pais, né, de uma grande nação, de uma grande numerosa nação. A esposa dele não tem filho, o que é que ele fez? Foi lá na concubina e fez o filho nela. Isso é coisa de família, gente? Isso é coisa de família que se deva fazer? E aí a gente começa a olhar para esses exemplos bíblicos e a gente desiste de família. E a gente fica pensando, eu acho que não é, que essa família, esse conceito nuclear, essa coisa de pai, sexo masculino, mulher, sexo feminino e filhos, esse negócio já era mesmo. Que olha só para as famílias na Bíblia. Só Isaac, Jacó. Isaac teve uma mulher e 2 filhos. Não foi um bom exemplo, porque preferiu um filho, não é? Jacó, em relação ao outro. Porque seu filho Jacó, seu filho teve 2 mulheres e 2 concubinas. Ele teve muitos problemas com a família. Primeiro, porque Raquel ficou aborrecida com ele, e depois havia ciúmes entre os meios irmãos. Tanto que José foi vendido, porque Jacó realmente considerava Raquel como sua primeira e única mulher. Não é uma família que a gente deve
imitar. Não é, gente. A família de Moisés, gente. Moisés casou com uma mulher que não era do jugo dele, não era da fé dele, não era de linhagem israelita. Ela estava com ele lá, quando voltou do Egito, e ela causou um grande problema. E aí, você pode ver isso lá em Êxodo 4, que eu não vou nem dizer, para você ficar com a pulga atrás da orelha. Êxodo 4, depois você lê lá, você vai ver lá o problema que a mulher de Moisés criou. Gente, família de Eli. Eli, o sacerdote, o homem que representou a santidade de Deus. Está lá 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2. Mas como é triste a história dos seus filhos. Eles eram perversos. Eles eram perversos. Abusaram dos privilégios que Deus tinha dado a eles. Abusaram do poder. E Eli, o pai, já tinha perdido o controle sobre os filhos, não os corrigiu. E a gente sabe qual foi o fim desses meninos. Não é uma família que a gente também vai ter como exemplo. Gente, a família de Samuel, né, o grande sacerdote, profeta, grande homem, grande. Sua mãe orou pedindo um filho, ela não podia ter filho. Deus deu filho a ela, ela entregou o filho, ela consagrou o filho para o serviço religioso. E Samuel conviveu com Eli, né? Cresceu vendo Eli e os seus filhos da pá virada. E é claro que Samuel não teve um bom exemplo, não é? Do seu líder maior. E Samuel se ocupou demais com o profetismo. Samuel se ocupou demais com a vida religiosa e não cuidou de sua família. Seus filhos eram maus também. E tanto assim que o povo de Israel não os queria para serem seus juízes ou líderes. Também não é uma família que nós podemos imitar. Família de Davi, gente. Gente, Davi governou o reino de Israel como ninguém. Como ninguém. Israel se tornou a maior nação do mundo sobre o governo de Davi. Davi é o grande rei. É o grande rei que Israel tem na sua história. Mas com certeza teve muitos e muitos problemas familiares. Ele não ficou com a sua primeira mulher, chamada Mical, casou-se com a viúva de quem teve alguns filhos, e depois nós lemos que Davi teve outras esposas, tinha um harém. Sobre seus filhos, nós vemos o mais velho querendo tomar o trono do pai, e os meios irmãos se odiando uns aos outros, Absalão, né, tentando destronar seu pai. Que confusão essa família de Davi. Gente, no tempo de Esdras? No tempo de Esdras parecia que não tinha mais moral e ética, não tinha. No tempo de Esdras, eles não tinham mais ideia de como era uma família na perspectiva de Deus, como era uma família como Deus gostaria que fosse. Esdras mandou os seus homens se livrarem das mulheres estrangeiras, porque não era possível a família
do pacto não ser formada por pessoas do pacto. E no Novo Testamento, gente? A gente fala assim, não, sobra José e Maria. Será que sobra José e Maria? Maria teve mais filhos, não é? Jesus não foi o único filho de Maria. E não há evidências de que ela teve um segundo marido. Não há, na Bíblia, evidência disso. Pedro provavelmente era casado, não é? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. E Pedro ficou por conta e negou Jesus. Não tem nada a ver, é o que dizem. Paulo, o pessoal já fala que ele não era casado, ou que ele era viúvo, mas ele não tinha ninguém, quando ele se despontou para ser o que ele foi. E lá, 1 Timóteo, nós aprendemos que os presbíteros, e nós vamos ter eleição para presbítero aqui na igreja, eles devem ser maridos de uma só mulher, e que sejam respeitados. E esse texto de 1 Timóteo, como outros textos da Bíblia, como esse texto de Gênesis 17, ele vai nos dizer que não importa se famílias da igreja, famílias da Bíblia, famílias que Deus usou para concretizar os projetos dele, famílias essas que não foram exemplos, famílias essas que não foram certinhas, não são essas famílias que vão nos fazer crer que a família como Deus quer é a família da aliança, mas sim o que a Bíblia prescreve sobre família. Veja bem, não é olhando as famílias, e sim os conceitos a respeito da família. O texto de Gênesis 17 diz que Deus fez um pacto com Abraão, e com toda a sua descendência, com toda a sua posteridade. E esse pacto é um pacto unilateral. É um pacto que Deus promete sustentar, que Deus promete trazer tudo o que for necessário para que essa família dê exemplo de família, como Deus quer, como Deus sempre quis e como Deus ainda sempre quererá, até a eternidade. Deus não mudou, então não é possível que possamos entender que outras formações, ou que outra maneira de viver família seja também do agrado do Senhor, seja também como Deus quer, porque como Deus quer é essa família de homem, mulher e filhos que tem compromisso com o Senhor, que tem pacto com o Senhor, que são remidos do Senhor, que são convertidos, que têm habitação do Espírito, que entendem que cada um deles precisa formar uma família na mesma linha, na mesma direção, com os mesmos conceitos, com os mesmos princípios, com os mesmos valores. Nós não podemos olhar para exemplos de famílias na Bíblia, porque todas elas têm deslizes, todas elas têm erros, têm desvios. Nós precisamos olhar para a Bíblia e para os preceitos que a Bíblia prescreve a respeito da família. Deus criou a família entrou no pecado, corrompeu-se com o pecado. Então Deus trouxe o pacto, é o pacto de Deus que nos mantém como pessoas e como família.
é o pacto de Deus sendo renovado em nossa vida, que nos permite que possamos viver bem próximo daquilo que Deus deixou a nós a viver como família. Não são os nossos esforços, não são os nossos novos conceitos, não são os acréscimos, não são as novidades que nós estamos vendo, que vão nos fazer entender família. É obediência a Deus, é convicção de que família é um casal, um homem e uma mulher que se unem no Senhor e que estão debaixo do pacto do Senhor, estão debaixo da aliança no Senhor. Quando nós realizamos cerimônia de casamento, nós falamos da aliança. E nós dizemos que essa aliança, esse conceito de aliança, essa simbologia da aliança, não foi a gente que inventou, foi Deus. E na aliança de Deus conosco, Ele faz tudo, Ele decide tudo, e nós obedecemos. Na nossa aliança terrena, fruto do pecado, nós precisamos dos esforços mútuos, precisamos um do outro, um complementando o outro. Mas na aliança que Deus travou conosco, nós só obedecemos. O que Ele quer, o que Ele disse, como tem que ser, então vamos obedecer. Antes de nós olharmos para as famílias da Bíblia e nós ficarmos decepcionados com algumas delas por causa das coisas que eles fizeram, nós precisamos entender que a Bíblia é muito clara quando diz que família é estratégia de Deus para que as nações reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cantamos aqui o cântico, né? Que diz que a família é abençoada, que a família é de Deus e que essa família vai alcançar as nações. Nós cantamos aqui. É verdade, esse cântico, eu acho que eles procuraram, né, encaixar no tema do sermão e é perfeito, encaixa direitinho. É essa a mensagem. As famílias são estratégias de Deus, gente. Você precisa pensar assim, porque você vai dar muito mais valor à sua família. Você vai morrer por ela. Você vai fazer de tudo no que depender de você, para que não haja nenhuma brecha, para que não haja nenhuma possibilidade de uma futura separação. Porque a família, Deus dá a cada um de nós, na aliança dEle, no pacto dEle, para que possamos cumprir a missão que Ele nos deu, de pregar, de evangelizar, de discipular, de ensinar, de proclamar, e de, com alegria, perceber que algumas pessoas que nos rodeiam vão com os seus próprios lábios confessar a Jesus como Senhor. E Deus disse, olha, vocês precisam preencher a terra, vocês precisam multiplicar, porque é assim que avançamos, é assim que deveríamos avançar como evangelho, como atalaias, como profetas, como profetisas, nós deveríamos avançar em família. Família da aliança, a família como Deus quer. A família da aliança é a ideia de Deus, é a criação de Deus para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as sociedades, para todas as circunstâncias. Deus não muda, Deus nunca mudará. O que Ele faz é eterno, o que Ele faz é definitivo, não precisa de atualização, não precisa de modernização, de tecnologia. Deus criou a família
como família da sua aliança, a aliança que Ele trouxe a nós. Olha, você precisa andar no caminho, anda no caminho e ser perfeito. Ele disse no pacto com Abraão, Ele está dizendo no pacto com todos nós, ande nos caminhos do Senhor. Darei a você uma família da aliança. Não é você que tem que buscar essa família, Deus vai dar a você. Você não precisa ficar, meu Deus do céu, estou ficando avançado de idade e só tem, na mocidade a gente estava até falando isso, não foi? Só tem menina na igreja, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? Gente, eu não sei, mas Deus vai trazer para você. Porque é Ele que vai montar a família, presta atenção, é Ele que vai montar a família. É a família dele, da aliança dele. Você não pode colocar a sua mão, porque você não sabe se você colocando a sua mão, você está fazendo isso em nome de Deus, ou você está fazendo isso da sua cabeça. Então deixa que Deus vai tornar isso claro para você, porque quando é de Deus, não há dúvida. Deus não deixa dúvida, Ele vai clarear, até você ter convicção de que aquilo é coisa de Deus, de que é Deus que está trazendo para você. Essa família da aliança é a ideia de Deus, o conceito de Deus, a estratégia de Deus, para que Ele possa alcançar todos os povos. Como que a Bíblia descreve essa aliança? Essa aliança, geralmente nas Escrituras, é aquela que Deus iniciou de forma unilateral, lá na criação. E quando o pecado entrou, então Deus vem renovando o pacto dele com os seus, com aqueles que são seus. E dentro do pacto, nós vamos ter uma família saudável, uma família que vai permanecer junta, onde os seus membros vão permanecer juntos, até que a morte os separe. Estabelecerei a minha aliança, diz Deus para Abraão. A garantia é da própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz para nós que Deus estabeleceu conosco uma aliança. E nós vamos fazer aliança com o nosso cônjuge, porque Deus estabeleceu uma aliança com um e com o outro. Por isso que não deveríamos entrar numa relação conjugal, familiar, onde só um tem a aliança. Os dois deveriam ter aliança, os dois deveriam estar convictos de que Deus estabeleceu a aliança dele sobre o casal. Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Deus prometeu: estabelecerei a minha aliança sobre a sua família Abraão, e sobre a sua descendência, e sobre todos que vierem após você. Nós somos essa descendência, nós somos continuação dessa história, nós somos família da aliança. Então não brinque de ser família. Não brinque de constituir família. Não brinque de tirar alguém, seja lá do lugar que estiver, e resolver estar com essa pessoa, juntar com essa pessoa e casar-se com essa pessoa, se você não está convicto de que a aliança do Senhor está sobre a vida de vocês dois. A aliança do Senhor está sobre a vida
dessa família. A aliança, irmãos, é soberanamente. Está calor? Estou sentindo o maior calor. A aliança é atenção, irmãos. Fica pensando que porque eu sou pastor, que é fácil, não é não? Não é não. Você fica tenso porque você está falando da palavra de Deus. E você sabe que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela vai produzir coisas no coração de cada um de nós. E são coisas que nós mesmos depois vamos ter que ajudar e vamos ter que estar junto para resolver. Então não pensa que é fácil não. A aliança que o Senhor trouxe a nós é uma aliança soberanamente administrada por Ele. Vejam, gente, não tem nada nosso. A gente gostaria, né, no nosso mundo, cada vez onde o homem é o ser especial, onde o homem, se ele botar uma coisa na cabeça e ele insistir, ele a faz, dizer que nós não temos participação, mas é isso mesmo. Essa é a verdade bíblica. Deus administra soberanamente a aliança dele. Então, o que nós temos que fazer é obedecer. O que nós temos que fazer não é, olha, tem 3 meninas a fim de mim, mas eu vou escolher aquela lá, ó. Por que você escolheu aquela lá? Sei lá, porque é mais bonita, porque tem mais grana. Não entre nesse esquema. Isso não é família da aliança. Família da aliança, Deus vai administrar. Deus vai dizer para você. Deus vai deixar isso muito claro para você. Você não vai ter dúvida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a nossa missão. É esse o preço que temos que pagar. Anda na minha presença e ser perfeito. É isso, nós temos que andar na presença do Senhor e ser perfeito. E fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo para a honra do Senhor. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Deus vai dar a você o que você precisa para você continuar cumprindo a missão que Ele deu para você. Você precisa de um casamento? Deus vai dar para você. Se Deus não der um casamento para você, pode ser que você seja celibatário, sem problema. O que importa é que você tem que continuar cumprindo a missão que Deus deu para você. Não é você que escolhe. Você é pecador, pecador está morto, morto não tem vontade. Deus dá, irmãos. Deus dá, visitantes, nós precisamos acreditar nisso, é Deus que dá. Porque é Deus que tem interesse que todos nós estejamos no caminho. Gente, Deus é que tem esse maior interesse. Deus não tem interesse em que nenhum de nós se perca. O interesse de Deus é que todos nós continuemos no caminho até a eternidade. Então, gente, o que precisar para você continuar nesse caminho até a eternidade, Deus vai trazer para você. E isso inclui a família, a sua família, aqueles que ainda vão constituir família. A aliança, irmãos, não é só conosco, é com a nossa descendência. Por isso nós trazemos nossos filhos ao batismo. E é algo que muitos de nós têm deixado para lá. Mas faz parte do pacto, faz parte da aliança. A aliança é conosco e com toda a nossa descendência. Toda a nossa descendência está dentro da aliança de Deus. E quando todos tiverem a idade da razão, eles hão de confessar com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Eles hão de professar a fé pessoal. É promessa do Senhor. A aliança é conosco e com a nossa
descendência, e assim Deus vai multiplicando, e assim Deus vai tornando cada vez mais realidade a tarefa de evangelizar o mundo, de ser sal e de ser luz. Deus não deu essa tarefa para indivíduos, Deus deu essa tarefa para grupos, para famílias. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Nessa noite, irmãos, por favor, não saia daqui sem que o seu coração arda por causa de sua família, por causa daqueles que Deus deu a você. Não saia daqui sem pensar profundamente no que você vai fazer para no que depender de você, a sua família se tornar uma família da aliança, a sua família ser uma família da aliança. A aliança que Deus trouxe a nós é para sempre, é eterna. E é nessa esperança, nessa confiança, que nós vamos enfrentar todo e qualquer tipo de problema que tivermos em família. E, gente, todos nós temos. Quando você pensa que o seu é mais, você conversa com outro irmão e ele conta uma coisa, e ele conta uma história dele que é muito mais do que a sua. Todos nós temos, mas todos nós avançamos, porque a aliança é para sempre. Se Deus fez aliança conosco, essa aliança é eterna. No decurso das suas gerações, diz o texto de Gênesis, que lemos, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, que vem, chegou a nós. Nós somos hoje as gerações, nós somos hoje as famílias da aliança. Nossa família, agora mais do que em qualquer outra época, precisa refletir o pacto de Deus, precisa refletir o reino de Deus. Se nossas famílias não refletirem o reino de Deus, nossas igrejas vão estar minguadas, nossas igrejas vão estar decrescendo, como a gente está vendo nos dias de hoje. E a gente pensa em estratégias, pensa em projetos e não vai. Por que não vai? Porque o problema está nas famílias, nos membros das famílias. Somos famílias da aliança. E a nossa missão, princípio, a nossa missão, antes de qualquer outra, é cuidar da nossa família, é fazer com que todos os nossos outros familiares entendam que nós estamos numa família da aliança, uma aliança que Deus travou conosco, uma aliança que Deus nos deu, uma aliança que é para sempre, que é eterna, e que nada nem ninguém poderá nos separar do Senhor nosso Deus. Família da aliança, família como Deus quer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais a multiplicar famílias da aliança entre nós. Em nome de Jesus. Amém.